Sim, super bem. Agora sim, então vamos lá. Estamos iniciando mais um Suíno Live. O assunto de hoje é a prevenção para obter o status zero Covid-19. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o João Marcelo Gomes, presidente da Kemin América do Sul. Bem-vindo, João Marcelo. Obrigado, Panti. Obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de participar com vocês. Então, a ideia de te convidar, João, foi a partir de uma informação que a gente teve. Primeiro que a Kemin é uma empresa que está presente em muitos continentes, né? Não só países, né? Mas em muitos continentes. E fez uma ação preventiva lá no começo. Eu queria que você me contasse um pouquinho como foi o trabalho, né? Que tipo de protocolos foram adotados, porque a ideia é que a gente consiga difundir, né? Compartilhar um pouco de informação que pode ser útil em outras corporações. Claro, claro. Bom, a Kemin, igual você falou, Panti, a gente está em todos os continentes no mundo, né? Nós estamos aí em mais de 100 países, né? A Kemin é uma empresa familiar, né? Tem mais de 63 anos e a gente atua aí em diversos países e em diversas culturas. E é bem interessante que desde quando começou essa situação do coronavírus aí na China, até por experiência da linha veterinária, né, de quantos vírus que a gente já viu aí acontecer na suinocultura e na avicultura, a gente já vinha monitorando e trocando informações com os nossos colegas dos outros países desde o começo. Foi montado um comitê, logo no primeiro, quando começou essa situação na China, já se montou um comitê lá, e desse comitê a gente começou a receber outras informações. Isso realmente tem nos ajudado a monitorar tudo que está acontecendo e como é que a gente está passando por essa pandemia e por essa crise, né? Até agora, ainda bem, sem ninguém afetado dentro da empresa. O primeiro sinal de alerta veio de uma matriz da Kemin na China. Que data mesmo foi isso, por favor? A China começou com um problema em dezembro, né? E a gente ficava sabendo de mais informações em dezembro, né? Final de novembro, começo de dezembro. E aí, a partir desse momento, a gente já começou a monitorar a situação lá. Efetivamente, no mundo inteiro, isso começou em janeiro, e aí aqui na Kemin no Brasil, o primeiro caso no Brasil, suspeito, foi dia 26, né, de fevereiro, e 3 dias depois de que a gente já tinha relatado o primeiro caso no Brasil, já tinha um comitê interno nosso formado com diversos funcionários para que a gente pudesse cuidar das nossas pessoas, né? O patrimônio maior que a gente tem são as nossas pessoas, os nossos clientes, então esse foi um cuidado bem rápido que a gente conseguiu ter por experiência dos outros países, acreditando que a gente tomou a medida correta. Esse trabalho que vocês fizeram no sentido de prevenção, né, esse status, esse foco no status zero Covid, como é que foi feito esse protocolo? Como é que as empresas foram compartilhando essa experiência, essa expertise? Bom, a primeira coisa foi feita uma análise de risco, né? Uma análise de risco de todas as unidades, de como as pessoas estavam operando, né? Então, de maneiras diferentes até, né? São protocolos diferentes. O protocolo para quem está dentro do escritório, que está trabalhando em home office, é um protocolo, e para quem está dentro da indústria, que é o nosso caso, a gente tem uma boa parte do nosso pessoal dentro da indústria, né? E que todas as indústrias passam pela mesma situação. Nós fizemos um protocolo até bastante rígido aí, que tem medidas aí, desde medidas mais simples, que são as medidas mais recomendadas, mais simples, né? De lavar a mão, usar álcool, de manter a distância, de usar máscara, isso lá desde o começo da situação, até mesmo a gente dividir os turnos para não ter contato nenhum de um turno com o outro, né? Esse pessoal que está dentro de operações, normalmente são pessoas que trabalham um pouco mais próximas, dependendo da indústria, né, Panti? E a gente tem uma questão de manter a saúde dessas pessoas para continuar produzindo, né? A indústria de saúde e nutrição animal trabalha com um volume muito grande de aditivos e de produtos para poder fazer a ração ao final, e aí o que a gente faz é que esses protocolos contemplam uma divisão das pessoas por turnos completamente separados, né? E dentro do turno, todos os protocolos foram feitos de treinamentos também dos gestores e das pessoas que reportam a esses gestores. Então, tem uma coisa que é básica aí, né? Você pode fazer, a gente fez diversos protocolos, né? Protocolo de saúde, de segurança, de distanciamento, de trabalhar em home office, né? Os protocolos normais, mas acho que o que tem valido muito a pena é o cuidado com o outro, né? A questão da nossa equipe e dos gestores, e das pessoas que estão também dentro da operação, olhar para o outro e dizer, olha, tem que ter máscara, aqui dentro não pode ficar sem lavar a mão, o contato tem que estar longe. Então, essa lembrança na hora da execução
eu acho que tem feito uma diferença grande, né? A Kemi é uma indústria de aditivos para nutrição animal. A gente trabalha dentro da cadeia de valor de alimentos, né? A gente produz aditivos para alimentação animal na maior parte do nosso negócio, e a gente sabe o quão é importante o nosso trabalho no dia a dia. E eu acho que as pessoas da Kemi, de uma maneira geral, e especialmente aqui na América do Sul, entenderam esse espírito, que tem que ter cuidado. E a minha opinião pessoal é que a gente tem uma nova forma de se relacionar daqui para frente, né? As coisas mudaram, né? A possibilidade de ser contaminado é muito grande para todos, ainda mais dentro de uma operação. Então, acho que esse cuidado é que tem feito a diferença, acima até dos protocolos. A gente tem, sim, os protocolos escritos e treinados, mas o cuidado com o outro, eu acho que é a chave do nosso negócio. Você acha que essa experiência, João, você citou, né, o mundo, né, a saúde animal, ela convive, né, com epidemias, está convivendo nesse momento, como é o caso, né, da peste suína africana, né? Uhum. E esse controle que já vem sendo feito, né, seja com ingredientes, com aditivos, com o trânsito, né, a biosseguridade auxilia o setor, ou vem auxiliando o setor. Eu estou te falando de setor produtivo, mas aí a gente engloba, né, todos os fornecedores da cadeia até produto final, né? Acha que isso pode colaborar ou vem a ensinar muito para a área humana? Eu acho que sim, com certeza absoluta, especialmente na Kemi, que nós temos aí alguns serviços e produtos que trabalham diretamente nessa questão de controle de patógenos, né? Então, quando a gente começou lá atrás, né, o Brasil começou aí a exportar mais suínos, porque você tem uma questão da peste suína lá na China devastando a população de matrizes da China, né? A Kemi já vinha trabalhando com serviços dentro do mercado asiático para poder ajudar o produtor de lá a ter mais controle com relação à produção, com relação ao controle de patógenos. O fato da gente ter uma grande parte do nosso negócio, uma empresa de tecnologia igual a nós temos mais de 500 patentes hoje no mundo, né? Fez com que a gente aprendesse a trabalhar bastante com essa situação na linha de animais, né, de cuidado com os animais. E aí, quando você transfere para o cuidado com o ser humano, não é tão diferente, né? Essa relação de aprender a como trabalha com isso, acho que foi mais simples. Apesar de ser estressante, né, Ponte? Ninguém pode dizer que não é uma situação estressante, é estressante para todos nós, né? Não, sem dúvida nenhuma. Se fala muito hoje de um novo, né? Se usou o exemplo até do New Deal americano, de um pós-crise. A gente fala hoje do novo normal, se fala do novo consumidor, que daí tem um grande desafio pela frente. A respeito, mas assim, a Kemi, ela é uma empresa que atua em outros segmentos, né? Você citou, e eu vou citar aqui porque as pessoas da saúde animal conhecem mais a área, obviamente, de saúde animal, mas ela atua em outros segmentos, né? Sim, a Kemi hoje, igual eu falei no começo, é uma empresa familiar, né? Nós temos diversas unidades de negócio completamente independentes, né? A nossa linha que todo mundo conhece, né, do público que trabalha aqui com suínos, que é a linha de aditivos para nutrição animal e de saúde animal, é uma unidade de negócio. Nós também temos unidade de negócio humana, que vende aditivos para humanos. Nós temos uma unidade especializada em produtos para food, para padarias, para restaurantes, para esse tipo de serviço, né? Nós temos produtos especializados numa empresa especializada numa Kemi somente para essa área de food. Nós temos também a Kemi em aquacultura e assim por diante. A Kemi é dividida em várias unidades, né? Sendo todas elas com potencial relevante, todas elas agregando valor nessa característica, né, de ser ou um aditivo para nutrição animal ou um produto realmente que ajude a controlar patógenos. Essa é a maior parte do nosso negócio hoje. Você falou do cuidado com pessoas, né, numa cadeia de produção, né, de fornecedores da cadeia de produção, uma cadeia que é essencial e que não parou, né? A gente acompanhou em todo o país as agroindústrias trabalhando, inclusive algumas contratando, né? Em Santa Catarina, por exemplo, as empresas contrataram recentemente, né, mais de 1.000 funcionários, né, para dar conta de uma demanda que vem justamente da Ásia, né? De um mercado defasado de produto como está especificamente China. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre, né, especialmente, né, existe as atenções já vinham voltadas para especificamente China, mas ao mesmo tempo ele é um país comprador
e é um país exportador, né? Ele vende muito, né? Então, esse comércio, né? Esse intercâmbio, ele é muito forte. Eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, sobre né, o momento vendas, né? Hoje o Brasil compra e vende muito, mas especificamente carnes, a Ásia, a China especificamente, é um mercado muito significativo, né? Grande volume das exportações foi para lá esse ano, né? Super, assim, o mercado chinês, Hong Kong, a Ásia, a China, em geral, é um mercado consumidor grande, tem muita gente lá e com poder de consumo alto. Não tem como o Brasil não continuar servindo esse mercado, isso aí vai se prolongar por muitos e muitos anos, está no nosso DNA, né, de servir. A gente tem capacidade produtiva, tem tecnologia, tem qualidade e consegue atender muito bem esse mercado, muito mais competitivo que às vezes os Estados Unidos. Eu estava vendo uma situação esses dias e discutindo com nossos colegas americanos, mesmo com a negociação Estados Unidos e China, que envolve aí bilhões, né, mais de 26 bilhões dentro do primeiro de uma parte do contrato agrícola, os chineses realizaram 1 bilhão só dos Estados Unidos. Isso porque eles estão comprando produtos nossos, né? Compram do Brasil, né? O suíno brasileiro, o frango brasileiro, a soja, o milho. Então, a gente tem competitividade e vai continuar crescendo. Dentro do nosso setor, especificamente, a gente tem os dois lados, né? A gente tanto vende dentro do mercado chinês produtos da Kemin, como a Kemin compra matéria-prima dentro do mercado chinês, como uma boa parte das indústrias fazem, né? Com fornecedores qualificados. Esse modelo de comércio mundial, você acabou de falar que né, os economistas preveem, diversos setores da cadeia produtiva preveem mudanças. O que você acredita que possa ser, ou que deve ser a primeira grande mudança? Hoje mesmo tem uma notícia nova de que a China bloqueou a compra de alguns frigoríficos americanos. Muita gente está vendo isso como uma grande oportunidade. Eu conversei com o CEO da Axial Holding, né, e também é CEO da Tilabras, produz peixe, né, e ele comenta que ele vê uma grande oportunidade, né, então eu tenho visto algumas pessoas vendo como um momento de grande oportunidade. Eu queria saber a tua opinião sobre esse momento para o agronegócio brasileiro, como também uma outra notícia de que o Japão estaria incentivando empresas que estão na China a migrarem para outros países, subsidiando, inclusive, isso. Como é que você vê esse mercado, esse cenário? Como é que você vê o Brasil dentro desse cenário? Nós vamos continuar competitivos. Eu acho que o grande cenário da gente vender volume de carnes, de derivados, o Brasil está pronto para fazer isso. Fato claro, consegue se validar um frigorífico hoje muito mais rápido e de uma maneira muito melhor do que há 3, 5, 10 anos atrás, né? A quantidade de frigoríficos habilitados para exportar e a quantidade de produtores independentes que têm possibilidade de vender carne suína e atender o mercado chinês no Brasil é muito melhor hoje do que há 5, 10 anos atrás, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, nós vamos continuar fazendo isso com grande volume. Eu acho que vai ter um certo protecionismo local. É natural que isso aconteça, que os países tentem fazer um protecionismo local. Mas isso não é diferente do que vem acontecendo no mundo inteiro. Se você vê o mercado europeu, o mercado americano, o que tem de proteção, sempre teve, né? Então, a gente vai ter que aprender a servir esses mercados, continuar com um produto realmente adaptado a esses mercados, e é o que o Brasil acho que está pronto para fazer. Na semana passada, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mencionou isso que você acabou de falar. Ela alerta, né, para um possível protecionismo de mercados, né? O Brasil sai bem nessa matemática, nessa possibilidade de aumentar a produção, nessa oferta de grãos, dentro desse cenário mundial, de quem tem capacidade de ofertar o quê para quem? Tenho certeza absoluta que sim, Cláudia, porque nós temos capacidade de volume que poucos têm. Nós temos uma capacidade natural de ofertar. Por mais que você proteja o mercado chinês, vamos dar um exemplo da soja, né? Vamos supor se o chinês define fazer uma certa proteção no mercado da soja. Ele não tem outro lugar para buscar que não seja conosco, com grande volume, com qualidade que nós temos. Aí pode buscar no mercado americano? Sim, com um custo diferente do nosso. Nós temos competitividade logística e de produto para isso. O suíno é a mesma coisa, né? Eu vejo sempre, tem as variações de mercado, isso vai acontecer, lei de oferta e demanda, mas eu vejo que a gente tem no mercado de grande volume, para atender rápido e com capacidade, o Brasil vai continuar atendendo sempre. Obviamente, vão surgir dificuldades regionais, localizadas,
e que eu acho que a ministra Tereza Cristina, e com boa articulação, a gente consegue romper. Eu acho que tem boas associações no Brasil hoje fazendo um excelente trabalho nesse lado, porque tem um lado político do comércio exterior, que eu acho que a gente está muito bem amparado, de uma maneira geral. Eu vou dar um oi aqui para a nossa audiência. O Hamilton Ferreira da Silva está acompanhando, dando boa tarde. Muito obrigada, Hamilton, boa tarde. A Sherla nos acompanhando, dando boa tarde. O Adroaldo Zanella dizendo um assunto muito importante, estamos trabalhando nessa área. E o Juliano De Luca, ele pergunta assim, status zero Covid, importante falar sobre as plantas industriais, problema que tem surgido ao redor do mundo. O Laurence Luiza, boa tarde. A gente tem vários comentários. Daqui a pouquinho a gente vai mandando um oi para quem está acompanhando, né? Quem acompanha os assuntos, porque existe nesse momento, né, João Marcelo, uma demanda, né? Uma procura por informação, né? A cada momento surge informação, e agora é hora de informação séria, de informação focada, de informação qualificada, né? E acho que compartilhar isso é bem importante, né? Contar um pouco de que, para quem está chegando agora, né? Para quem está, a Arlete Ruaden também nos acompanhando, para quem está chegando agora, eu queria só que você puxasse um pouco dessa informação de em que momento, né, a Kemin decidiu fazer, né? Como fez, e como é que vocês fizeram essa atualização, tendo tantos países com realidades diferentes? Boa pergunta. O nosso CEO global, Chris Nelson, Dr. Chris Nelson, ele é o CEO global da empresa, né? E ele resolveu, desde o primeiro dia, desde janeiro, ele tem feito uma live diária, todos os dias, sem exceção nenhuma, para atualizar todos os líderes da companhia. São cerca de 300 pessoas, a nível de presidência e diretoria, que participam dessa live diária, e é o momento que a gente consegue trocar informação. Uma pandemia, ela vem por ondas, né? Ela começa, a China já está num status diferente do que nós estamos aqui. Eles estão no status aí que eles vão entrar talvez numa pequena segunda curva de contaminação. E até para isso nós estamos preparados, que deve acontecer uma pequena segunda curva de coronavírus na China, e mesmo assim a gente tem já entendendo como é que a gente faz a logística. Então nós começamos a nos preparar através de uma liderança do Chris Nelson e de todos os presidentes globais que trocam essa experiência diária. Então, todos os dias, 6 horas da tarde no Brasil, religiosamente, a gente consegue trocar essa informação. Eu acho que fora isso, a gente tem como uma empresa global, com característica de ser uma empresa familiar, a facilidade de conversar com o outro, entender o lado do outro líder e de sugerir e de discutir. Então, o que a gente está falando de frigoríficos, né? Eu entendo que todos os frigoríficos estão preocupados, estão tomando as melhores medidas para poder conter a evolução do corona dentro das plantas. Ninguém quer parar uma planta e ninguém, muito menos, quer que a equipe fique contaminada, né? Então, o que nós tomamos de atitude, de novo, foram medidas simples, foram protocolos simples de segurança que a gente ouve a todo momento, de higienização, de distanciamento, mas que a gente repetidamente vem falando com a equipe. Dentro da América do Sul, nós temos um comitê interno com pessoas de diferentes áreas, né, de qualidade, de operações e administrativas, e essas pessoas elas estão o tempo inteiro me informando o time de liderança como que a situação está progredindo, né? Isso faz com que as decisões que a gente toma dentro do time de liderança, seja ela de prorrogar uma quarentena, seja ela de mudar uma questão dentro da empresa, elas sejam tomadas muito rápido, baseado em informações que são informações técnicas. Eu não tenho nenhum dado que a gente está tomando de informação que seja política de maneira alguma. Dentro desse, aí eu aproveito para te perguntar a respeito disso, né? A partir de cenários, né? Que a gente tem um agronegócio rodando, uma exportação crescendo, uma suinocultura vendo aí um cenário de oportunidades entre os próximos 3 ou 4 anos. Aí eu te pergunto sobre investimentos. A empresa continua investindo? A empresa manteve os seus planos de ação, de crescimento ou de investimentos Brasil, América do Sul? Todo mundo da administrativo está trabalhando em casa, né? Especificamente hoje eu estou no escritório, o escritório está completamente vazio aqui onde eu estou, e a gente está no escritório novo, numa fábrica que vai ser inaugurada agora no final do ano, que ela tem aí 8 a 10 vezes maior capacidade produtiva da fábrica que nós temos hoje. Hoje nós trabalhamos numa fábrica em Indaiatuba, uma cidade vizinha aqui de Valinhos, eu estou em Valinhos hoje, que está rodando 3 turnos, né? A gente está realmente numa capacidade produtiva bastante alta, e vindo para um investimento de uma fábrica muito maior, muito moderna, né, em termos de tecnologia,
Então, a gente está realmente continua investindo com recurso próprio dentro de um país que a gente acredita que vai sair. Essa crise vai passar, né, Pancho? A gente tem realmente esse sobe e desce. Eu acho que a gente fez um primeiro quadrimestre espetacular, muito bom, né? Obviamente, tem as discussões internas, de diminuição de consumo, de alguns frigoríficos fechando. Isso a gente está monitorando e tentando dar um apoio melhor para os nossos clientes, mas um fato é certeza dentro do nosso negócio e a Kemin tem apostado nisso. A crise vai passar. E a gente está se preparando em termos de produção, em termos de tecnologia, para ajudar os nossos clientes nessa rampa aí. Que tipo de informação que você acha que a gente tem visto, assim, acompanhado algumas pesquisas relacionadas a comportamento, né? Tem todo, né, um comportamento alterado, né? Das pessoas trabalhando em casa, do home office, do fechamento do food service, e mesmo do comportamento, né, de consumo. E dentro disso tem alguns indicadores, né? As pessoas, sim, 83% pretendem manter ou aumentar o consumo de proteína, 56% delas pretendem comer proteína todos os dias, na hora do almoço, pelo menos. A gente viu aí um aumento no consumo de ovos, né? E também de cortes, com preferência para cortes mais fáceis, e também a questão preço. De que forma você vê esse novo mercado, você vê um novo consumidor, você vê oportunidade nisso? A gente está trabalhando em diversas áreas com essas oportunidades. Obviamente, a nossa oportunidade hoje é de ajudar o nosso cliente a continuar produzindo com qualidade num custo menor, né? Esse é uma área nossa de trabalho com serviços que a gente provê ao nosso cliente soluções que possam reduzir custo ou soluções que possam melhorar controle de patógeno. Então, essas duas áreas são duas áreas de expertise muito forte dentro da Kemin, dentro de vários outros serviços que a gente faz. O perfil do consumidor na ponta está mudando por uma situação lógica, né? Restaurantes fecharam, você tem que cozinhar em casa. Cozinhar em casa tem que tornar uma coisa mais fácil, ainda mais quem tem filhos ou tem idosos, pessoas dentro de casa. Então, o que a gente vê é que talvez a mecânica de venda é que vai mudar. A questão do e-commerce, ele mudou muito nesse período agora, e a gente acredita que o e-commerce ele vai continuar por um período ainda bom de tempo, num movimento crescente muito maior do que tinha antes, né? O que muda para a Kemin num caso desse? Nós somos uma empresa de tecnologia ao final do dia, a gente acompanha a evolução de tecnologia do mercado, então a gente está atento a prováveis tecnologias que possam nos ajudar em equipamentos de aplicação, em serviços ao cliente, para que o cliente tenha muito mais facilidade em acessar o mercado final. Então, nós não estamos no mercado final de vender a carne propriamente dita, né? Mas a gente ajuda o nosso cliente a produzi-la, né? Então, a gente tem que ficar atento a esse movimento para poder ajudar ele com informações. Esse é o ponto que a gente está olhando com bons olhos. Eu tenho aqui umas perguntas para a gente. Eu tenho o Anderson Mondini Favarin, dando boa tarde, a Gisele Delacqua, boa tarde, o Gilberto Sprícigo, boa tarde, o Anderson Oliveira, dando boa tarde, pessoal. O Adroaldo Zanella tem uma opinião, né? A questão dos abatedouros precisa de uma força-tarefa nacional com urgência. Essa questão coloca em risco toda a cadeia produtiva. As experiências positivas precisam ser conhecidas e difundidas. Legal. E o Leonardo Schlittler, ele fala assim, boa tarde, a avaliação do retorno das medidas tomadas, no meu entender, é essencial para a máxima assertividade de ações tomadas. Sobre isso, a gente tem uma expectativa? Existe um payback, dá para se dizer assim, tem um payback sobre isso, né? A avaliação desse retorno de medidas adotadas? Acho que a avaliação que a gente tem melhor hoje dentro da Kemin, olhando o nosso negócio, a gente não teve pessoas contaminadas até o momento, né? Obviamente, a gente espera ter, em algum momento. Com a crescente do vírus, alguém vai se contaminar em algum momento. E para isso também a gente tem medidas aí para poder cuidar dessas pessoas e das famílias das pessoas que trabalham conosco, né? Nós não estamos, nesse momento, olhando nenhuma questão financeira, a gente quer olhar que os nossos funcionários, os nossos clientes estejam bem, né? Porque a gente precisa manter a equipe motivada e focada no que tem que ser feito no mês. Então, eu vou te dizer na prática o que a gente faz. A gente sempre está olhando o médio e longo prazo, mas agindo somente no curto prazo mais do que nunca, né? Então, hoje a gente monitora semanalmente, diariamente e mensalmente tudo o que está acontecendo em termos de volume dos nossos clientes, em termos de serviços aos nossos clientes, em termos de saúde das nossas pessoas.
É um trabalho um pouco dobrado, tem aumentado muito a velocidade de reuniões, de discussões, mas a gente tem feito isso acho que de uma maneira bem eficaz, né? Colocando um ponto, acho que do Zanella, que ele está falando um pouco aí dos frigoríficos, os grandes frigoríficos brasileiros, né, eles têm unidades fora do Brasil e tomaram as medidas lá fora da melhor maneira possível, né? E, obviamente, tem contaminações, sim, lá fora, e como tem aqui dentro, em alguns casos, que a gente sabe de frigoríficos que estão fechando. O que a gente tem acompanhado de discussão com os presidentes, os diretores dessas empresas e as pessoas que estão fazendo, eles estão tomando as medidas de desinfecção e de cuidado com as pessoas e de separação. Dentro do frigorífico, realmente, é um ambiente onde as pessoas, às vezes, estão mais próximas. E a possibilidade de contaminação é o que o Ministério Público tem, às vezes, questionado um pouco os frigoríficos, né? Eu não acredito que nenhum desses frigoríficos esteja tentando fazer alguma coisa fora da legislação e fora de cuidado, né? Eu acho eu tenho certeza que passa por medidas que são duras e simples, né? Elas não são medidas super difíceis de ser implementadas, elas são duras às vezes. É difícil você perder produtividade, é difícil você aceitar às vezes que você perde produtividade. E aí, indo na pergunta do Léo, no que você colocou, né, tem um payback, né? Não, você vai custar mais caro. O payback foi uma palavra que eu acrescentei. Eu acho que a pergunta dele dá bem, né, a retorno mesmo, né, de medidas tomadas, né, e que elas sejam, né, que é essencial para essa assertividade. Eu acho que era mais no sentido mesmo de tomar decisões corretas. Esse retorno acho que vem aí no status que a gente está passando. A gente já está aí há mais de 60 dias e até agora monitorando muito bem. E digo para vocês que março e abril foi recorde de produção nosso e recorde de vendas. A gente não está medindo esforços para que as pessoas continuem bem, né? Continuem produzindo e continuem com saúde. Eu acho que essa se tem uma coisa que faz eu acordar às vezes de madrugada, pensar isso, como é que o meu pessoal está. Você acha, João Marcelo, que tudo isso, né, obviamente gera um impacto, né, na vida das pessoas, né? Por mais que a empresa continue trabalhando, por mais que ele mantenha o seu emprego, que ele está vendo um cenário que ele trabalha positivo, mas isso muda muita coisa nas relações, né? E aí tem algumas coisas muito positivas, né? Hoje nós estamos fazendo essa conversa nossa, né, via web, via rede, e a gente tem aí um grupo de pessoas nos assistindo e outras que vão assistir na sequência. Já é uma pequena mudança, né? Mas você já percebeu mudanças na agilidade, na rapidez, até mesmo no trânsito de informação? Essa é até engraçado, né? É bom divertir um pouco. No comecinho, na primeira semana, quando a gente fez home office, eu vou te falar, o número de e-mails que começamos a receber foi assim, 4, 5 vezes mais do que a média, e a média era alta, né? Isso foi muito interessante, a capacidade que nós, seres humanos, tivemos de nos adaptar. Obviamente, você tem mais tempo trabalhando, e hoje a questão de você conseguir fazer essas reuniões por vídeo, conseguir usar as ferramentas que a gente tem, né, de WhatsApp, de Zoom, ou qualquer live que a gente possa, qualquer ferramenta dessa de vídeo, para manter a presença, isso aumentou muito. E está me surpreendendo, até positivamente, na média, como que funciona. Você vê, a gente está aqui há um bom tempo, eu não sei, há mais de meia hora, e com internet estável, né? Estou falando com você no momento com internet estável, conseguindo me comunicar. Tem algumas questões de paradigma, né? Então, a gente está tomando mais velocidade para tomar as ações, a gente conversa mais, e isso tem uma questão de adaptação das pessoas, principalmente das mais jovens, né? As mais jovens usam melhor a tecnologia, mas a questão de conversar um pouco e de discutir é um desafio. Então, é interessante como isso tem acontecido muito bem dentro da empresa. Assim. Isso vinha acontecendo, vamos dizer assim, entre os mais jovens, a nova geração, mas de uma forma muito entretenimento, né? E agora a gente está vendo isso dentro do mundo corporativo como um fator crucial de decisão, né? Porque se todo mundo continua, né? Se o nosso negócio continua acontecendo e funcionando, a gente não tem por que não utilizar esse canal de forma corporativa. A gente tem o Márcio Júnior dando boa tarde, o Maurício Carvalho, boa tarde a todos, a Patrícia também, o Marcos Tel, que faz um comentário a respeito da palavra que eu adotei, ele que era o payback. Ele falou, o payback está em continuar atendendo os clientes com todas as pessoas saudáveis. E a Ariana também, saudáveis e seguras.
E a Ariana Garófalo também mandando um abraço aí, dizendo que está acompanhando. João Marcelo te pergunta assim, usando o escopo da saúde animal, vamos ter aprendido mais? A gente sai dessa melhor, no sentido de compreender mesmo questões de epidemiologia, porque assim, a gente vê assim, tem o protocolo, esse protocolo vai para a granja ou vai para a indústria, muitas vezes lá na ponta ele não é compreendido, ele é cumprido ou não cumprido por falta de compreensão. E agora esse assunto ganhou, né, ganhou o Jornal Nacional, ganhou o Jornal do Hoje, né, tá na boca de todo mundo, tá nos grupos do WhatsApp, né, fake ou não, mas ele se tornou um assunto comum, né? Sim. Eu acho que tem um aprendizado, tudo tem um aprendizado, né, Panty? Aí vamos para um lado mais pessoal. Eu vejo um lado de aprendizado nessa crise que a gente está passando, que é de diálogo, sabe? A gente estava, todos estávamos, né, numa situação de correria tão grande, e vai continuar. Acho que o mundo foi para esse lado, mas eu acho que a gente aprende com um tipo de crise dessa, a criar novas formas de se relacionar e a criar novas formas de cuidar. Tentando enxergar um lado bom, se é que tem um lado bom, uma doença uma pandemia desse sentido, eu acho que é pensar em como a gente pode ser melhor como empresa para a gente poder servir melhor, né? Ao final do dia, isso e aos concorrentes a mesma coisa, aos nossos clientes a mesma coisa. Eu acho que tem uma questão de cuidado pessoal, onde nós, latinos, a gente leva uma vantagem, né? Latino gosta de se relacionar, né? A gente gosta de gente, a gente gosta de contatos, né? E aí tem um estresse muito grande das pessoas, maior às vezes do que de outras culturas, que é a questão de ficar em casa, né, de ter o contato, né? Várias pessoas da minha empresa me pedindo, João, eu queria voltar para o escritório e tal, né? E você vê que não é a questão de estrutura na casa, não é a questão de problema, não é isso. É uma questão de se relacionar mesmo. Então, eu acho que vai mudar, uma coisa que vai mudar é a forma de se relacionar, né? Porque realmente não uma pandemia que pode se desdobrar em outra e daqui a pouco em outra, né? A gente já vive isso na saúde animal há um bom tempo, né? Quantas vezes a gente passou na avicultura e na suinocultura, especificamente, por problemas virais aí que afetam a produção e a comercialização. Teve Pierce, teve PED, né? Quando o Pierce achou que fosse o fim do mundo e não foi, né? Depois PED também vai acabar com todo o rebanho canadense, americano, né? Se reverteu, se aprendeu muito com aquilo, se aprendeu muito, né? Depois peste suína, né? Quando começou a sair da Ásia e ganhar países da Europa, então, né, a saúde animal convive, né? E de alguma forma avançou muito rapidamente, né? Nos controles, e muito também, eu vejo uma diferença bastante grande, aí eu quero um comentário teu sobre isso, que é em prevenção, né? Porque não só curar, não só vacinar, não só apenas vacinar, mas no sentido de prevenir, de saúde intestinal, de buscar alternativas onde você garanta, né, questões de bem-estar, mas que garantam para esse animal uma qualidade de resistir melhor a essas infecções, né? E aí a saúde animal está décadas à frente, né? E é impressionante isso no suíno, né? O suíno, acho que é uma escola para isso, porque quem trabalha com suíno há muito tempo, ou há pouco tempo, vê isso de uma maneira muito clara, desde a genética suína, né, que mudou, revolucionou a produção de carne suína, até a saúde suína, né? Então, acho que a gente está realmente inserido no mercado, onde a gente tem mais facilidade de entender o risco disso e de traduzir isso, né, traduzir para as nossas famílias, para quem trabalha dentro da empresa que não está numa área específica, né, às vezes numa área de finanças ou numa área correlata, que nos ajuda a produzir, mas que às vezes não entende o escopo total do negócio, né, da doença em si, né, da fisiopatologia da doença, aí, vamos dizer assim. Eu acho que a gente está, na área de suínos, aí, acho que passos à frente. Eu tenho aqui uma pergunta. O Roberto Kurzel, ele fala assim: nós velhos vamos um pouco mais devagar em quase tudo. Um comentário, né? E o Adroaldo Zanella insiste, né? Eu insisto na questão abate, porque ele representa o elo fraco da nossa corrente. O Francisco Dolejal desejou uma boa tarde e o Adroaldo Zanella continuou. O risco do efeito dominó do fechamento de abatedouros é enorme. É exemplo nos Estados Unidos, o que vem acontecendo nos Estados Unidos, o que é muito preocupante. Eu gostaria muito de acompanhar ações concretas de proteção
aos funcionários dos abatedouros. José Ruiz deseja boa tarde. A respeito especificamente desse comentário, eu sei que, né, a BPA estabeleceu um protocolo, e aqui em Santa Catarina também, eu estou falando de Santa Catarina, aqui em Santa Catarina também o Sindicarnes estabeleceu um protocolo mínimo único dentro do abatedouro. Mas isso te preocupa, João, né? A gente acompanhando essas informações, ou até mesmo dos outros países que estão vivendo essa realidade, né? Como foi Smithfield, como foi Tyson nos Estados Unidos, com, vamos dizer assim, um controle refratário em relação aí, assim, a um grande volume de pessoas infectadas. Sim, óbvio que preocupa, porque quando você para um frigorífico, você para a cadeia, né? A cadeia de trás, atrás para e você tem impacto em toda a cadeia, né? Daí você não consegue, no suíno, você não consegue parar tão rápido a cadeia assim como em outros canais, né? Sim, preocupa. Por outro lado, com o dólar que a gente está hoje, com a capacidade que a gente tem de exportação e com negócios que estão sendo fechados fora, a gente está com um volume de exportação realmente aquecido, né? A grande preocupação com o suíno hoje é o mercado interno, todos sabem disso. O preço caiu no primeiro momento. Se você acompanhar o preço do mercado no estado de São Paulo, por exemplo, que tem um grande consumo aí, o preço caiu no primeiro momento, mas de novo, é um efeito da crise, né? Você tem uma queda e um retorno, né? A gente acredita que essa queda e esse retorno do preço, ele é em V, porque ele é uma queda porque depreciou o consumo interno no curto prazo. O Brasil hoje é o sexto país, por incrível que pareça, com maior percentual de investimento para poder atacar a Covid. O Brasil está investindo 10,3% do PIB para que a economia gire. Para ter uma ideia do número desse, Pante, e eu entendo, não vou entrar na discussão política porque é uma outra discussão, não é o nosso objetivo aqui. Nós somos o sexto país que mais está investindo no mundo. A questão é de comunicar como isso chega e como que isso chega na ponta. De nós, como empresas e associações, ajudarem a chegar na ponta, ajudar a chegar no produtor independente, ajudar a chegar naqueles que fazem a cadeia girar. Tão logo abra os restaurantes, o consumo começa a voltar. É natural que isso aconteça. Então, me preocupo? É lógico que me preocupa. A cadeia pode parar um pouco? Vai parar um pouco, mas ela volta. A capacidade de reação dessa cadeia de proteína animal, ela é muito grande e muito rápida, num volume que a gente está falando. Em uma oportunidade, o Amir Klink estava fazendo uma palestra para a cadeia da suinocultura. E ele falava sobre navegar em mar revolto, cruzando o polo, com ondas de 8 metros de altura. E quando ele terminou a palestra, veio um suinocultor e falou para ele assim: eu sei exatamente o que você passou, a gente passa por isso. Era isso, né? Vem navegando em mar revolto, vem navegando com onda alta, e essas ondas, né, o sobe e desce do mercado. E aí depois o Amir Klink falou assim: é verdade, né? É verdade, né? Ele, dentro do desafio dele, era aquilo, mas na suinocultura, né? Altos e baixos, né? Você falou do food service, né? O food service impactou, acho que na cadeia da suinocultura, algo em torno de 20, pouco, 30%, né? De queda de consumo, mas, né? Porque fechou a churrascaria temporariamente, né? O seafood, né? O pescado, caiu 68%, porque 68% das pessoas comem peixe fora de casa, comem sushi, comem sashimi. Então, algumas cadeias mais impactadas pelo food service e outras menos, mas, no fim das contas, esse produto vai voltar de alguma outra forma. Claro. Olhando num horizonte breve, né, vamos pensar assim, médio prazo, 3, 6 meses, o que você está vendo nesse horizonte, né, em relação à retomada de mercado, em relação à oportunidade para o Brasil? Agora eu te pergunto, assim, uma visão pessoal tua, né, não só como Kemin, de oportunidade para o Brasil. E depois disso eu vou te perguntar, depois disso eu quero saber, eu quero só que você me elenque alguns fatos, né, e pontos que podem ser seguidos por qualquer empresa da cadeia, só que você já pensando. O que você vê em um horizonte próximo aí de oportunidade para o Brasil? Para a suinocultura, para o setor produtivo? Eu acho que o Brasil aumenta a exportação de suíno para a China, mas eu acho que o Brasil vai ficar um pouco menos dependente no médio prazo somente da China. A China sempre vai representar muito por causa do tamanho e pelo consumo de suínos que eles têm. É impossível os países do mundo, com a quantidade de exportação que tem, suprir a demanda chinesa. Os chineses estão mudando até para carne de boi lá, né? Frango e boi, e obviamente suíno importado, né?
Mas o Brasil tem uma oportunidade única na mão, que é abrir outros mercados, retomar outros mercados com volume, como era o caso do mercado da Rússia, que a gente tinha no passado num volume maior. Eu acho que é um momento muito claro, de médio prazo, das lideranças trabalharem realmente a reabertura de outros mercados, como tem feito, né? E, obviamente, a oportunidade chinesa é uma oportunidade, é uma onda grande, que ela tem que ser, a gente tem que aproveitá-la, nós temos potencial para isso, estamos fazendo isso. Eu acho que aumenta mais ainda mais com essa condição de dólar que a gente está, a possibilidade da gente exportar para esses países, realmente nós somos muito atrativos para fazer isso. Tem uma questão logística, né, Panti? Tem uma questão hoje realmente de agendamento de navio e de agendamento de carga para você cumprir os contratos. De container, né? Tem até uma falta de container para circular no mundo, né? Se você faz um mapa dos navios que estão parados em portos do mundo, é possível ver isso em alguns aplicativos, você vê a quantidade de navios que estão parados em todos os setores no mundo que não estão viajando, né? Então, isso é uma dificuldade do setor logístico, mas que a gente também vai conseguir passar por isso frente aos contratos que já estão fechados aí das grandes empresas exportadoras. Mas o que eu vejo de médio prazo, eu vejo de curto prazo, essa turbulência que a gente está sentindo, demanda reprimida internamente em alguns casos, até que os restaurantes reabram. Isso deve acontecer aí em alguns estados do Brasil, em algumas regiões do Brasil, mais rápido do que as outras, né? E aí o consumo interno volta a ser ativado novamente. Eu tenho mais uma participação aqui do Adaldo Zanella, que está nos acompanhando. Ele comenta que eu sou professor do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da USP, e estamos muito preocupados realmente com a situação dos abatedouros. Ele falou, nossos colegas prepararam um documento específico para abatedouros, porém falta coordenação nacional. E a suinocultura é uma escola de resiliência no mundo todo, é o comentário dele. Oscilações fazem parte do DNA da suinocultura mundial. Obrigada pela participação, obrigada pela sua observação. João Marcelo, agora sim, né? Reta final, nós já estamos quase no nosso horário, já são 5 horas e 43 minutos, o tempo voa. E aí eu te pergunto assim, em tópicos ou em dicas, né? O que você diria hoje, né? Do exemplo do que a Kennen adotou globalmente, né? Análise de risco, avaliação, prevenção, vale a pena? Super vale a pena, não temos nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida disso. E acima disso, eu acho que o cuidado sincero, né? Eu tenho tentado passar isso para as pessoas, e os meus líderes, as pessoas que estão comigo, têm me ajudado imensamente. Ninguém faz nada sozinho aqui na Kemi. Imensamente, o time de gestão da Kemi, dos gerentes da Kemi, a nossa equipe tem feito isso de uma maneira muito incessante de cuidar do outro. Mais do que desenhar o protocolo, que discutir o protocolo, que montar o protocolo, que é super importante, não tenho dúvida disso. É através desses protocolos que a gente segue e que a gente consegue medir a eficácia do que a gente está fazendo, mas acho que o cuidado com o outro para prevenir, eu acho que é chave para a gente continuar indo bem. Não tenho dúvida disso. João Marcelo, eu te agradeço a tua participação. Vamos cumprir o meu acordo de tirar 45 minutos do teu dia, e eu sei que a agenda segue. Tem várias pessoas aqui mandando abraço, desejando uma boa tarde. Eu agradeço muito pelas pessoas que estão acompanhando a gente. Eu agradeço pela tua disponibilidade, por abrir um pouco das ações da tua empresa, né, das ações preventivas. O que a gente queria realmente era revelar isso, mostrar o quanto a tecnologia deu suporte para essa estratégia também, né, nessa coisa de todos os países conversarem diariamente e fazer essas atualizações. Eu sei que vocês gostam, eu sei que a Kennen gosta muito da tecnologia a serviço né, da produção, da produtividade. Então, mais uma vez, em nome da equipe suino.com, agradeço pela tua participação, agradeço pelo teu tempo aí, e agradeço pelas pessoas que acompanharam o nosso canal. Continue acompanhando, nas mídias sociais a gente divulga a nossa programação, e aqui no canal suino.com a gente recebe pessoas como o João Marcelo para tirar um pouquinho de informação deles. Boa tarde, João. Obrigada. Obrigado pela oportunidade aí, e um abraço a todos vocês. Uma boa tarde, fique em paz, fique seguro. Você também, se cuida. Obrigada. Suino Live de hoje vai ficando por aqui. Uma boa tarde para você.